Antes de eu orar, né, eu tô vendo que nós temos aqui muitos irmãos, né? Graças a Deus, temos aqui uma quantidade razoável de pessoas. Mas é lógico, eu vou fazer um pedido, não é obrigatório, lógico, a ninguém. Mas é estranho a gente pregar e só vendo nomes, né? Eu gostaria de aproveitar que como nós estamos num culto, né? Os irmãos que puderem ligar as suas câmeras, porque é bom a gente pregar e saber que nós estamos num grupo, né? É como se nós estivéssemos no culto e a cadeira só tivesse os nomes, né? Então, assim, porque é gostoso a gente interagir com os irmãos, né? Temos bastante aqui. E como nós estamos num culto oficial da igreja, se os irmãos que puderem, né, abrir as suas câmeras para que a gente possa interagir melhor, né? Eu ficaria muito feliz. Mas então eu vou orar para que a gente possa então começar e não levar muito tempo, né? Senhor, obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade concedida para falarmos da tua palavra, Senhor. Usa-me de acordo à tua vontade, Senhor, para falar ao coração dos teus filhos que aqui estão, Pai, se dispuseram a estar presente neste culto, Senhor, mesmo de modo virtual, cada um na sua casa, outros ainda voltando do seu trabalho. Mas como a tua palavra, Senhor, mesmo diz, como ela é inspirada, sabemos que tudo que será pregado nesta noite, Senhor, tendo ela como base, vem do Senhor, porque ela é boa para corrigir, ela é boa para ensinar em justiça, né, para admoestar. E assim é, Senhor. Por isso, fala conosco, usa-me de acordo à tua vontade, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito, Senhor, para falar à tua igreja nesta noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus que o coronavírus também não é um vírus de computador, né? Senão a gente tava ruim, né? Então, como ele não pega pelo computador, dá para a igreja toda entrar, né? Graças a Deus por isso. Quero agradecer mais uma vez, né, pelo convite para poder participar e trazer um pouco do que o senhor tem dividido comigo, com a igreja. Fico feliz com a presença de todos aqui. E para começarmos, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Eclesiastes. Nós vamos passar um pouco sobre o livro de Eclesiastes e depois nós vamos para o Evangelho e um pouco do Novo Testamento, porque eu não costumo dar temas ou títulos, né, às pregações, mas assim, como geralmente eu faço os estudos e para salvar eu dou um nome, então a gente vai estudar hoje um pouco sobre as vaidades e o sentido da vida, né? Um pouco o que Deus fala conosco. E o livro de Eclesiastes, como nós sabemos, né, foi escrito por Salomão, filho de Davi, que também escreveu o livro de Provérbios, né, que são os conselhos, né, de Salomão, por ser o homem mais sábio, que a palavra do Senhor diz que não houve e não haveria outro, né, nascido de mulher de forma natural, mais sábio do que Salomão. Porém, no livro de Provérbios, ele foi escrito durante, né, o reinado de Salomão. E o livro de Eclesiastes, ele foi escrito já na sua velhice, praticamente no último ano do reinado de Salomão. Como é um culto de ensino, né, a gente vai aprender um pouquinho, então é bom falar um pouco dessas, não curiosidades, mas um pouco mais sobre, né, os livros. Então, a forma que eu vejo é que o livro de Provérbios, escrito por Salomão, ele é um livro, né, sobre a sabedoria do homem, né, sobre a sabedoria de Salomão, sobre um homem sábio. Porém, o livro de Eclesiastes já traz já escritos de um homem experiente, né? Então, a sabedoria ela não traz a experiência vem com o tempo, né? Vem com os anos. Então, o livro de Provérbios foi escrito por um homem experiente, o livro de Eclesiastes foi escrito por um homem experimentado, né? Foi por um homem já com experiência de vida. E a gente entende a diferença desses dois livros quando você lê. Então, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 ao 4, vai ser a base do nosso estudo de hoje.
que diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Amém? Primeiro vamos estudar o que significa esse primeiro versículo, para depois a gente continuar estudando um pouco em cima do livro de Eclesiastes, antes de irmos para o Novo Testamento. Quando diz vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Vaidade aqui, se a gente for para o original hebraico, né, do Antigo Testamento, que é usada a palavra ebel, que em um dos seus significados, né, ele é sopro, ele é suspiro, é uma coisa rápida, né? Então ele diz vaidade de vaidade, então sopro de sopro, é tudo muito sem sentido, muito sem significado. Tanto que se nós formos ler a Bíblia na versão em inglês, no lugar de vaidade está escrito meaningless, que significa sem sentido. E isso nós encontramos também na Bíblia, na nova versão transformadora, que é uma versão nova que foi lançada no mercado, que também diz assim, o mesmo versículo diz assim: Estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Geração vem e geração vai, mas a terra permanece para sempre. Então aqui ele vai começar agora a falar um pouco sobre a vaidade do homem, sobre as coisas que na verdade não têm sentido algum, aonde nós muitas das vezes colocamos, né, todos os nossos esforços, onde nós colocamos toda a nossa sabedoria, todo o nosso empenho, e que aqui, como eu falei, Salomão já no fim da sua vida, no fim do seu reinado, então ele é como que nós dizemos, cai a ficha para ele, né? De que tudo aquilo que ele fez, que tudo aquilo que ele passou ou teve ou tem em questões materiais, nada tem sentido, nada faz o menor sentido. E a gente vai entender no decorrer desse estudo o porquê. No próprio Eclesiastes 1, versículo 14, diz: Observei que aconteceu debaixo do sol, e de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Porque nós passamos muito tempo da nossa vida, muitas das vezes, correndo atrás de bens materiais, correndo atrás, né, de posição, correndo atrás de tantas e tantas coisas que nós acreditamos ter valor, mas que no fim, quando a gente for ver, foi como ele diz aqui, é a mesma coisa que correr atrás do vento. Porque será que essas coisas realmente têm peso na nossa vida espiritual? Será que essas coisas realmente significam alguma coisa para a nossa vida espiritual? Ou é só para essa vida mundana, essa vida circular, que vai ficar aqui? O seu diploma ali vai ficar aqui. Não que você não tenha que estudar, nós vamos entender aqui. O dinheiro vai ficar aqui. Porque mesmo como Jó disse, nu eu vim e nu eu voltarei. Né? Porque ele entendia que nada daquele levava, apesar de ele ser o homem mais rico da época dele, né? Falando de Jó, e aqui Salomão no caso. Então Salomão aqui no capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai começar a falar sobre algumas vaidades do homem. Né? E a gente pode entrar aqui no capítulo 2, vamos ler aqui do versículo 1 ao 11. Nós vamos ler um pouquinho hoje, porque como um culto de estudo, é bom a gente ler a Bíblia numa quantidade um pouco maior do que uma pregação normal. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 ao 11, diz assim, ele vai falar sobre a vaidade das possessões. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer. Vamos procurar, essa já na versão transformadora, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse, o riso é tolice
De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho. E enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas e de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanho, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas mulheres, muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer e há recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Amém, irmãos? Só nesses 11 versículos aqui a gente podia fazer a pregação inteira. Porque quantas e quantas pessoas estão deixando de buscar ao Senhor para experimentar as coisas desse mundo? Logo no início ele diz: disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer. Quantas pessoas, quantos jovens, né, não estão aí fazendo as escolhas erradas? Não, eu vou curtir a minha vida, né? E quando eu tiver mais velho, eu vou servir ao Senhor. Quantas pessoas que ainda, até mesmo não tão jovens, ainda têm o mesmo pensamento, né? Não, eu tenho que primeiro cuidar das minhas coisas, cuidar da minha vida, vou aproveitar um pouco, vou viajar bastante, né? Vou curtir muito. E aí, quando então eu já estiver cansado do que o mundo tem para me oferecer, então eu vou servir ao Senhor. E Salomão aqui, ele teve essa opção porque ele era um homem riquíssimo. Então ele disse, a mim mesmo, vamos experimentar o prazer. E ele diz, dediquei-me a projetos grandiosos, construí casas enormes. Primeiro eu tenho que trabalhar, primeiro eu tenho que construir o meu patrimônio. Primeiro eu tenho que trabalhar bastante para poder ter a minha casa, porque eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter um bom carro. Quantas e quantas pessoas não vão adiando outros projetos espirituais, porque primeiro ele tem que definir e ter a sua base dos seus projetos materiais. Tem que construir uma casa, o problema é que você constrói uma pequena, depois você quer construir uma maior, e depois quer uma maior ainda. Quando já não tem para onde crescer, você não quer mais uma, você quer duas, e você quer três. Um carro já não é mais suficiente, você quer 2 carros, aí não é mais suficiente, você quer um caminhão, e aí não é suficiente, e vai indo, e as coisas vão indo, porque você vai gastando o seu tempo nas vaidades dos objetos materiais. Juntei grande quantidade de prata e ouro. Quantas pessoas não procuram ter primeiro o seu conforto material e vão deixando de lado o seu conforto espiritual? Isso aqui a gente vai entrar um pouco mais para frente depois, porque as pessoas acreditam que ter bastante dinheiro, isso traz para elas segurança. Ter bastante dinheiro traz para ela felicidade. Isso não é uma verdade. Salomão mesmo aqui, ele, acredito que hoje nenhum de nós teve tanto dinheiro quanto Salomão teve. E, no entanto, ele vai dizendo aqui, eu tive todas essas coisas, grande quantidade de ouro e prata. Tive muitas e muitas concubinas, jovens, adolescentes, alguns adultos. Para que isso daí? E aqui Salomão já estava indo contra a palavra, porque se eu não estou enganado, se é Deuteronômio 27, 27, Deus já dizia,
Não acumularás para ti mulheres, para que não desfaleça o teu coração. Deus nunca foi a favor da poligamia. Nunca foi a favor da poligamia. E aqui Salomão, ele teve nada mais, nada menos do que 1000 mulheres. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, se eu não estou enganado. Ou o inverso, mas ele teve 1000 mulheres. Quantas pessoas aí, jovens, não querem curtir a vida aí contra a palavra do Senhor? Não, eu tenho que namorar muito, não, eu tenho que beijar muito, não, eu tenho que conhecer várias mulheres, não, eu tenho que conhecer vários homens antes de me casar, eu tenho que curtir mesmo a vida, porque hoje o mundo moderno é assim, não tem mais esse negócio de tabu, esse negócio de casar virgem, esse negócio de se guardar, eu tenho que aproveitar mesmo, né? E isso, o problema maior vem dos pais, que é quando a criança, a menina já completa 15 anos, ou até menos, já leva para ginecologista para começar a tomar remédio e dar camisinha e não sei o quê. Isso está errado. Não só pela palavra, mas porque tudo isso é vaidade. Tudo isso é um erro de pensamento do homem. Quantas pessoas não querem se elevar, porque ele diz aqui também, me tornei o mais importante de todos. Eu quero ser melhor do que vocês. Eu quero crescer mais. Eu quero ter mais diplomas. Eu quero ser mais importante. Eu quero chegar num posto onde todo mundo vai se ajoelhar quando eu passar. Eu quero ser o mais bem visto. Eu quero ser o mais poderoso de todas as pessoas. A soberba da vida, né? Querendo ser melhor do que todo mundo. E ele diz aqui, tudo isso que eu desejei, eu busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. Salomão, ele tinha todas as condições de fazer o que muitos de nós não conseguem fazer nem 10%. Ele conseguiu fazer todas essas coisas que o dinheiro compra, ele conseguiu fazer todas essas coisas que o poder conquista, ele conseguiu fazer todas essas coisas que a sabedoria que ele tinha deu para ele. Porém, no fim da sua vida, ele diz, mas ao olhar para tudo que havia esforçado a realizar, vi que tudo não tinha sentido. Tudo era vaidade. Irmãos, a gente tem que ter muito, muito cuidado. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter o nosso sustento, temos sim que ter uma casa, temos que ter o nosso automóvel, né? Nós temos que ter uma vida regular, sim. Não é isso que eu estou falando, que nós não podemos conquistar as coisas. Porém, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Porque muitas das vezes a gente procura essa vaidade das possessões de adquirir, e uma coisa puxa a outra. E o problema é que depois a gente não consegue parar, porque nada será suficiente para a ganância do homem. Nós sempre vamos querer mais. E aí os planos de Deus, a vontade de Deus, o nosso fazer para o Senhor, o buscar as coisas espirituais, vão ficando para trás. E aí o tempo passa, a juventude passa, a gente envelhece, e aí vem a canseira e vem o enfado. E Deus, ele não trabalha com o resto. Deus trabalha porque ele quer, ele tem te chamado já há muito tempo para fazer a sua obra. E nós sabemos pela palavra que Deus nos sustenta, que Deus cuida de nós e sabe das nossas necessidades. Então, será que vale a pena a gente gastar tanto do nosso tempo, tanto do nosso esforço, mais do que o necessário para buscar essas coisas que, na verdade, não fazem sentido? E é isso que Salomão vem chamando a nossa atenção aqui no livro de Eclesiastes. No capítulo 2, ainda no versículo 22 ao 25, ele diz assim, ele vai falar sobre a vaidade do trabalho. Tá com a sua mãe. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber
e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separados deste, quem pode comer e quem pode alegrar-se? Irmãos, quantas e quantas pessoas têm se gastado no trabalho mais do que o necessário e têm deixado de cultuar a Deus? A pessoa já tem, Deus já abriu a porta de trabalho, a pessoa já está trabalhando, mas a pessoa quer trabalhar o dobro do que ela trabalha, a pessoa quer trabalhar sábado, a pessoa quer trabalhar domingo, a pessoa quer trabalhar feriado, a pessoa não quer deixar de, quer produzir e quer ganhar e quer ganhar e quer ganhar a ganância, né, para ter mais dinheiro, e isso tem afastado muitas pessoas da presença de Deus. Pessoas que têm procurado trabalhar mais do que o necessário, porque nós temos que entender que nós trabalhamos para viver e não podemos viver para trabalhar. Há uma diferença muito grande nisso daí. Então, pessoas que têm deixado de vir à igreja, porque além de já ter trabalhado a semana toda, quer trabalhar o domingo inteiro, quer trabalhar o sábado inteiro, quer trabalhar a madrugada inteira, e isso vai acabando com a saúde da pessoa, isso vai acabando mais do que a saúde física, isso vai matando a sua saúde espiritual. E você vai morrendo sem perceber. E o problema é que não só espiritualmente, como fisicamente também. Quantas e quantas pessoas estão aí fisicamente acabadas, porque se acabam de trabalhar, se matam de trabalhar. E aqui o interessante é que ele diz: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Glória a Deus. Mas, no entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Oh, glória! Irmãos, vamos entender isso aqui? Nada melhor do que você fazer o seu trabalho. Trabalhar. Porém, eu entendi que isso também vem da mão de Deus. Nós vamos lá para o Evangelho e diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescentará. Ou seja, não vos preocupeis com o que hais de comer, de beber ou vestir, porque o Senhor teu Deus sabe que necessita de todas elas. Ou seja, tenha o seu trabalho e saiba que a providência vem de Deus. Não adianta você querer trabalhar mais do que você precisa, porque em tudo isso você não terá o gozo do Senhor, porque aqui depois diz, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Porque você não terá alegria se você estiver afastado do Senhor. Porque quando você come o seu alimento que é provido por Deus, você come dando graças e aleluia. Porém, quando você se gasta no mundo, quando você se gasta mais do que o necessário, deixando de buscar a Deus e a sua providência, você não se alegra naquilo, você não consegue ter alegria de tão cansado, de tão estafado que você está. Você come por uma questão biológica e não mais por prazer. Você não tem o prazer na alimentação. Você, quando come ali, nem que seja um pão com banana, como Deus também, um dia que você está comendo uma pequena, você não dá aquela encostada a falar obrigado, Senhor, glória a Deus por esse alimento. Não, você come por uma obrigação física, porque você nem sentia o gosto da comida, mas você sente de tanto que o seu corpo já não aguenta mais. E isso você vai também morrendo fisicamente e espiritualmente. E Salomão diz aqui, para que a vaidade do trabalho? Deus já abriu a porta para você, você já tem o seu sustento. Fique com ele e glorifique ao Senhor. Tenha o seu dia do Senhor. Tenha um dia separado para Deus. Nós temos os nossos cultos aos domingos. Temos os nossos cultos às quartas à noite aqui pela live. Guarde este dia para o Senhor. Guarde este tempo para Deus. Não troque o dia do Senhor por um prato de lentilha. Não troque o dia do Senhor por franco, por dólar, por euro, por qualquer coisa que possa vir, porque não vale a pena. Salomão diz: isso tudo é vaidade. Isso tudo não faz o menor sentido. E ele ainda continua agora no capítulo 5 de Eclesiastes, falando sobre a vaidade da riqueza. No Eclesiastes capítulo 5, do versículo 10 ao 12, ele diz assim:
Quem ama o dinheiro, ô glória, quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem o seu dono do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Aleluia! Irmãos, isso aqui é um homem mais sábio, já com uma experiência de vida adquirida, falando para mim e para você. O que ama o dinheiro jamais se farta dele. Irmãos, não adianta você buscar riquezas e correr atrás e trabalhar 3 vezes mais e trabalhar 100 horas por semana. Eu já fiz isso quando eu era jovem, mas eu não era cristão. Eu trabalhava como uma máquina quando eu tinha força. E nada disso valeu. Se eu olho para trás hoje eu falo, para que eu fiz isso? E Salomão aqui dizendo, quem ama o dinheiro jamais se farta dele. E aí no 12 ele diz, como doce é o sono do trabalhador, comendo pouco ou muito, porque você trabalhou o suficiente. Hoje tem muito, amanhã pode ter menos, mas ele não diz que não tem nada, porque o Senhor provê na vida dos justos. Hoje você pode estar comendo pão com banana, como eu falei, e um dia você vai ter uma picanha, um dia você vai ter uma lasanha, mas Deus não vai deixar faltar, porque nós temos que ser experimentados, assim como Paulo foi experimentado. Eu sei viver no muito, como também sei viver no pouco. Já fui experimentado no muito e no pouco. Porque aqui também no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele vai dizer, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E o tempo está sempre no controle de Deus. Há tempo de alegrar-se e há tempo de chorar. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que foi plantado. E todo esse controle não está na minha mão. Todo esse controle está na mão de Deus. Então vai ter dias que você vai se alegrar. Tem dias que você vai chorar. Tem dias que você vai ter muito na sua despensa. Tem dias que você vai ter pouco. Mas sempre seremos experimentados sabendo que a mão de Deus nunca se afastou da nossa vida. E por isso, com muito ou com pouco, bom é o sono do trabalhador, porque você vai dormir, você vai descansar tranquilamente, porque sabe que quem está cuidando de você é o Senhor dos Exércitos, não é o seu patrão, não é o dinheiro que você tem na sua conta, mas é o Senhor quem provê as coisas na sua vida. Porque a fartura do rico não o deixa dormir. Aquele que muito possui, a primeira coisa dele é o medo de ser roubado, é o medo de não ter amizades verdadeiras, é o medo de saber que as pessoas não estão próximas dele porque gostam dele, mas pelo que ele tem. Ele dorme pensando se estão roubando o seu dinheiro. Isso não é vida. Eu prefiro não ter para poder viver assim. Eu não quero. Eu prefiro ser sustentado pelo Senhor, no pouco ou no muito, porque eu quero chegar na minha casa, eu quero ter a minha família. Na hora de eu dormir, eu quero deitar e dormir tranquilamente e acordar sabendo que o Senhor tem cuidado de mim. Amém? E ele diz: isso tudo é vaidade, não faz o menor sentido. Agora a gente vai começar a mudar um pouco. Falamos do procedimento da vaidade. Agora a gente vai usar Eclesiastes para depois a gente pular para o Novo Testamento. Foi até uma parte da reflexão que eu trouxe no grupo dos varões, Eclesiastes capítulo 11, versículos 1 a 8. E aqui ele vai falar sobre o procedimento prudente agora de um sábio. Salomão agora vai dizer o que um prudente faz. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará,
e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque são muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então, ali, quando nós lemos sobre a vaidade das posses, da riqueza, do trabalho, a gente viu que ali o homem trabalhando para mim. Eu vou acumular, eu vou ter, eu vou ser, eu vou crescer. E era eu, e eu, e eu, e eu. E Salomão fala, isso tudo não tem o menor sentido. Porém, ele fala aqui, mas lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7, ou ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá sobre a terra. Quem já não ouviu aquele ditado popular que a gente diz, faça o bem sem olhar a quem, mas no sentido de faça o bem a todos, porque hoje você está por cima da carne seca, mas amanhã pode ser que você precise de ajuda. Ninguém nunca fica no topo por muito tempo. Ninguém nunca fica em cima de todos por muito tempo. Eu sempre costumo ensinar que ninguém é tão rico que não precise de ajuda, como ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. A vida aqui, Salomão agora está dizendo, divide o que você tem, reparte o que você tem, ajude aos outros com o que você tem. Porque jogue o seu pão sobre as águas, divide com 7, divide com 8, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. Ele está falando agora sobre usar o que você tem para servir, para ajudar, repartir, dividir. No versículo 8 diz, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque são muitos. Como eu já falei anteriormente, nem todo dia será dia de flores. Quantas pessoas hoje não estão chorando porque perderam entes queridos por causa do coronavírus? Quantas pessoas não perderam empresas que estavam indo muito bem, que estavam rendendo muito, que estavam com suas vidas estabilizadas, e de repente, a partir do mês de janeiro e fevereiro, um simples vírus veio e derrubou a economia mundial e muitas empresas fecharam, pessoas ficaram sem emprego, muitos perderam parentes próximos e parentes de longe, amigos. Há tempo para todas as coisas. E podemos dizer que para alguns o tempo de chorar é agora. Mas o que você fez no tempo em que você estava alegre? O que você plantou no tempo em que você estava alegre? O que você plantou quando você estava estabilizado? O que você plantou quando você estava bem? Você repartiu o seu pão com seus irmãos? Você usou para ajudar os seus irmãos, seja da forma que for que fosse possível a você? Você deu apoio, você ajudou financeiramente, você ajudou espiritualmente, você ajudou de alguma forma? Porque hoje essas pessoas podem estar estabilizadas e você hoje pode estar necessitando de alguma coisa. Porque a vida, ela é assim. Porque como nós lemos no Eclesiastes capítulo 1, no versículo 4, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Situação acontece, vem e situação vai, mas as coisas permanecem. E aqui mesmo, como ele diz no versículo 8, aqui de Eclesiastes 11, porém lembrem-se que há dias de trevas, porque são muitos. Entenda que há dias, sim, que a gente vai passar por dificuldades. Ser crente não garante
que a gente vai passar pelo resto da nossa vida terrestre, tendo só bonança, tendo só alegrias. As coisas ruins também vão vir, e muitas delas vão testar o homem, se o coração dele verdadeiramente está em Deus. Porque muitas pessoas que se dizem cristãos, a primeira coisa que acontece quando um problema vem, ela se afasta da igreja. A primeira coisa que acontece quando um problema acontece, ela colocar a culpa em Deus. Ou ela quer resolver com as próprias mãos e fala, não, eu preciso de um tempo da igreja para eu me resolver. E quando as coisas estiverem melhor, eu volto. Como se ela tivesse o controle da situação. Irmão, eu vou dizer uma verdade para você. Você não tem o controle da situação. Eu vou ser muito direto e vou ser muito claro com você. Você não tem e você nunca teve o controle. Oi! Você tem que entender que tudo está nas mãos de Deus. Todo o controle está na mão de Deus. Se você está com um problema, o lugar onde você tem que estar é na igreja. Se você está com dificuldade, o lugar que você tem que estar é na presença de Deus. É participando dos cultos, é ouvindo palavra, é na oração, é estando com os irmãos, porque na igreja se manifestam os dons de Deus. É na igreja que vai se manifestar o dom do amor, é na igreja que vai se manifestar o dom da bondade, benignidade, da fé. É ali aonde os dons de Deus vão se manifestar e nós seremos então ali consolados pelo Espírito Santo de Deus. Não é se afastando de Deus, mas é se aproximando de Deus que a solução para a sua vida vai chegar. Esse é um erro que tem acontecido muito e muito na igreja. As pessoas começam a ter problemas e falam, eu vou me afastar por um tempo, porque eu preciso resolver a minha vida. Ela não vai, você não tem esse poder. Só quem pode transformar o homem é o Espírito Santo de Deus. Só quem pode mudar a forma de pensar, só quem pode mudar o caráter, só quem pode mudar a forma de viver de um homem é o Espírito Santo de Deus. O homem não tem esse poder. Então, meu irmão, então, minha irmã, entenda que se você está com algum problema, todos nós temos os nossos problemas. Entenda que a solução só está em Cristo Jesus. Em nada mais. Não vai ser no seu dinheiro. Não vai ser no seu carro. Não vai ser na sua casa. Não vai ser no muito falar e no muito fazer. Mas é estando na presença de Deus. E pedindo para que Deus, através do seu Espírito Santo, venha agir na sua vida. Porque se você batalhar essa batalha, é uma batalha perdida. Mas se você colocar Deus para batalhar por você, a vitória já está nas suas mãos. Acredite nessa palavra. Então nós vamos entrar aqui a partir então de Salomão, dizendo que nós devemos dividir, que devemos estar presente com os irmãos. Nós vamos entrar agora sobre qual é o sentido da vida. Quantas e quantas pessoas às vezes não param e falam, para que eu estou aqui? Né? Qual é o sentido de eu estar aqui? Para que Deus me chamou? Quantas pessoas não estão sentadas no banco da igreja dizendo, eu sirvo para quê? Eu não prego. Eu mal sei orar. Né? Então, para que Deus me chamou? Qual é o sentido da minha vida cristã? Abra comigo o Evangelho segundo João, capítulo 13. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, do versículo 13 ao 17. Esse aqui é o, como disse o pastor Júlio, o Ministério da Bacia, né? Ministério da Bacia. Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Isso dizendo Jesus. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas,
felizes serão se as praticarem. Amém? Irmão, Jesus aqui está nos ensinando a servir. Jesus aqui está nos ensinando a sermos humildes, a entender que o propósito ao qual ele veio e ao propósito ao qual ele nos envia, nada mais é do que servir e não ser servido. Apóstolo significa enviado, significa mensageiro. E ele diz aqui, nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. O que Jesus está dizendo aqui? Porque, infelizmente, pela vaidade do homem, muitas e muitas pessoas que se dizem cristãos e até líderes de igreja estão querendo ser servidos ao invés de servir. Eles estão colocando pesos e cargas e se beneficiando dos bens da igreja para serem servidos do evangelho e não para servir o evangelho. E o Jesus dizendo aqui, olha, vocês que foram enviados não são maior do que aquele que vos enviou. Porque eu que vos enviei, estou lavando os pés de vocês. Vos estou servindo para exemplo para vocês. Porque vocês, tendo esse exemplo, façam a mesma coisa, entendendo que vocês, sendo servos, não são maiores do que eu, que vocês dizem ser o seu Senhor. Então, aquele que procura ser servido ao invés de servir, está dizendo que é maior do que Jesus. Aquele que procura usar o evangelho para se beneficiar e servir-se dele, está dizendo ser maior do que Jesus. E isso é anátema. Não há nome no céu, na terra e debaixo da terra que seja maior do que o nome de Jesus Cristo. Então ele diz aqui, agora que vocês sabem disso, agora que vocês viram um exemplo, e vocês sabem que quem é enviado não é maior do que o que envia, felizes serão se vocês praticarem essas coisas. Jesus falando isso. E a gente vai para o Evangelho de Marcos, volta um pouquinho. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versículos 42 a 45. Marcos 10, 42 a 45. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Atenção, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, então, aqui mais uma vez no livro de Marcos, na versão de Marcos do Evangelho, dizendo que nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas não veio para ser servido, não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir. E que vocês, no mundo espiritual, dentro da igreja, no corpo de Cristo, diz assim, não será assim entre vós como é no mundo. E quem quiser ser importante, tem que ser o servo. Tem que ser o que se humilha. Tem que ser o que é pequeno. Tem que ser o que entende que ele está aqui para servir. Porque a forma de governar no mundo espiritual não é igual à forma de governar no nosso mundo carnal. Onde tem homens poderosos que são grandes, né? Como diz aqui.
que tem poder sobre as pessoas. Mas aquele que quiser ser grande no reino de Deus é aquele que é humilde e que é servo. Porque nem mesmo Jesus veio para ser servido, mas para servir. Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E ultimamente a gente tem falado muito sobre essa questão do servir, de fazer a obra de Deus, porque as searas estão prontas, está aí para a colheita, porém poucos são os ceifeiros. E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se você quer saber o sentido de você ter sido chamado, o propósito de você ser chamado, o que você recebeu de Deus ao ser chamado por Ele para a sua maravilhosa luz, foi o dom que você recebeu para servir aos outros. Esse dom você recebeu quando você foi chamado por Cristo para a igreja. Mas como se eu não prego? Como se eu não faço as coisas que se fazem na igreja? E ele continua administrando fielmente a graça de Deus nas suas multiformas. Nas suas múltiplas formas. Há muitas formas de ajudar aos outros. Não é só na igreja, você tem muitas ovelhas no seu trabalho. Você tem muitas ovelhas dentro da sua casa. Você tem muitas ovelhas dentro da sua família, dentro da sua escola. Lá, aplique a multiforma do dom de servir aos outros, sendo testemunho de Cristo, procurando ter um caráter cristão, mostrando o que você é, mostrando como Deus te transformou, como o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida. E você vai servir as outras pessoas, entendendo que você não é melhor do que ninguém, mas o seu chamado por Deus é servir as pessoas. Levar a elas o evangelho através do seu testemunho. Porque você recebeu de Deus o Espírito Santo de Deus para ser dele testemunha. Para poder falar dele, das boas novas, pregar o evangelho. Não na igreja, mas na rua, na sua casa, na sua escola, na sua família. Você tem esse dom dado por Deus. Ele não vem de você, vem de Deus. Então você foi chamado para servir. Se você não sabia até hoje o que você fazia na igreja, hoje você sabe. A sua função é servir. A sua função é ajudar aos outros. É ser servo de Cristo. Porque em Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estiver procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Hoje não é mais para o homem. Você não faz mais para que os outros te vejam, você faz para que Deus veja você. Você faz para que Deus saiba quais são as suas obras nesta terra, porque as suas obras serão lidas no dia do tribunal do juiz do trono branco. Então não é para o homem ver. Não é para que o que as pessoas pensem de você, mas o que Deus pensa de você. Às vezes a gente tem vergonha de falar do evangelho, às vezes a gente tem vergonha de mostrar que é crente, dependendo do meio que a gente vive. O que será que eles vão pensar de mim? Não interessa, o interessa é o que Deus vai pensar de você. Qual a atitude que você está tendo no meio das pessoas que não conhecem a Deus? É uma atitude de um crente? Ou como a gente costuma dizer, você é um crente agente secreto? É um crente 007? Você está lá, mas ninguém sabe que você é crente. Está escondido, sua identidade está guardada. Né? Não. Não é para isso que Cristo te chamou. Não é para isso que você foi salvo do pecado. Não é para isso que Deus tem te revestido de poder. Não é para isso que Deus tem te limpado. Que o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida. Não é para isso. Atos 20, 35. Estamos quase terminando.
Aqui em Atos 20:35 diz: foi exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados. Presta atenção. Foi exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que em receber. Irmãos, a nossa vida, o nosso chamado, é um chamado para dar. O nosso chamado é um chamado para nos doar, para nos deixar ser usado. O interessante, que eu usei até na minha reflexão, é que muitos querem ser semelhantes a Jesus, mas querem ser semelhantes a Jesus não fazer milagres. Eu quero ser como Cristo. Eu quero orar e curar o enfermo. Eu quero ser como Cristo. Eu quero orar e os pães se multiplicarem. Eu quero ser como Cristo. Eu quero orar e o morto ressuscitar. Mas eu não vejo ninguém querer ser igual a Cristo no seu sofrimento. Eu não quero ver ninguém ser como Cristo em receber ofensas, em ser diferente do mundo. O que a gente vê hoje na juventude cristã é o mesmo pensamento mundano, querendo ser, como o pastor Júlio falou, né? Michael Jackson, Homem-Aranha, Neymar, né? Poucas pessoas querem, eu quero ser como Cristo. A mentalidade de Paulo, eu quero ser um imitador de Cristo. Poucas pessoas procuram pensar dessa forma. Como é que o Neymar corta o cabelo? Moicano, eu vou cortar meu cabelo moicano. Como que o Michael Jackson anda para trás? Eu vou andar para trás. Né? Então, assim, não pode. Um cristão, ele tem que ter a sua mente voltada para ser igual a Cristo. Seja ele jovem, seja ele adulto. E Cristo padeceu pelo Evangelho para deixar o ministério aqui. Porque o Evangelho, as boas novas, foi o ministério de Cristo, que depois foi passado para ser continuado pelos seus apóstolos. E ele apanhou, ele foi rejeitado, ele sofreu. Então, se você quer participar do cálice de Cristo, porque quando os filhos do trovão, Pedro, Tiago e João, foram lá, Senhor, que a gente se assente do seu lado, ele falou assim, vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? Eles dizem, sim. E ele falou, então vocês realmente vão beber. Mas não era para ficar fazendo milagre só não, porque Tiago foi o primeiro a morrer decapitado. O cálice era o cálice do sofrimento. Era o cálice da rejeição. Era o cálice da exclusão da sociedade. Era o cálice de ser ofendido pelos homens mais importantes. Não ser reconhecido pelo mundo. Esse é o cálice que Cristo está falando. Vocês, agora então, estão prontos, porque ser igual a Cristo é beber o cálice que Cristo bebeu. Sabendo que Cristo também disse, no mundo tereis aflições, porém, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você toma o cálice de Cristo, passa aflições na vida, mas sabe que a vitória é certa. Você sabe para onde você vai diante de toda essa aflição. Porque a bênção é maior em dar do que receber. E o interessante, se a gente for olhar para a natureza, vai ter um videozinho que eu vi, eu peguei um pedaço que eu achei muito interessante. Toda a produção de Deus, toda a natureza de Deus que foi feita, ela não se consome. Ou seja, eu quero dizer, ela não é para ela mesma. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser luz. Mas a luz que nós irradiamos não é para nós mesmos. A luz que nós temos que irradiar é para que aqueles que vivem em trevas, para que eles vejam a luz. Quando nós temos que ser árvore frutífera, a árvore não come do próprio fruto. Alguém já viu alguma árvore comer do próprio fruto? A árvore ela produz fruto para alimentar outras pessoas. Que você seja uma árvore frutífera para alimentar muitas pessoas que venham para debaixo da sua sombra. A natureza é assim. A luz é para que nós enxergamos. A árvore produz fruto para que outros comam.
Temos que ser o sal da terra. O sal, ele não é sabor para ele mesmo. Ele dá sabor a outro alimento. É ele que adiciona sabor a outro alimento. Então sejamos e procuremos produzir, não para nós mesmos, mas para outros. O Senhor Jesus disse que aquele que tiver jorrará dentro dele água viva. O rio não toma da sua própria água. Ele dá água a outras pessoas. Ele é fonte de vida às nações. Ele é fonte de abundância, porque pela água que ele produz, que nações são formadas, que pessoas são alimentadas. Então, se você é uma fonte de água viva, que essa água seja capaz de saciar a sede das pessoas, a sede espiritual, que você produza cada vez mais águas, e boas águas, águas de vida, para que as pessoas, ao chegarem perto de você, possam se saciar dessa água. Elas possam receber dessa água da vida. Deus, quando ele nos deu Jesus, Jesus não morreu por ele mesmo. Ele morreu por mim e por você. O próprio Jesus. Porque a palavra do Senhor diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o seu Filho unigênito. Para quem? Para ele mesmo? Não, mas para todo aquele que nele crê. Então o próprio Jesus não morreu para ele mesmo. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele tinha um propósito. E o propósito não era individual, mas sim, ele era coletivo. Ele era para mim e era para você. Nem o próprio Jesus morreu por ele mesmo. Porque ele não precisava, ele morreu porque nós precisávamos dele. E se nós formos lá em João 13, 15, 13, a gente vai encontrar dizendo lá, livro de João, capítulo 15, versículo 13, vai dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelo seu irmão. Aleluia! Mas eu não estou dizendo aqui para você ser pregado na cruz, não. Eu estou dizendo aqui, não existe amor maior do que aquele que dedica a sua vida, que dá a sua vida, entrega a sua vida pelo seu irmão, pelos outros, pelo seu amigo, que dedica a sua vida na salvação daqueles que estão perdidos. Não há amor maior do que este. Do que você usar a sua vida, entregar a sua vida em favor de outros. Uma vez que nós então entendemos isso, nós temos que saber que para que isso seja possível, é necessário adquirirmos um caráter cristão. É necessário nós termos em consciência que nós temos que ser igual a Cristo. E para isso eu quero usar 2 versículos para que a gente possa terminar. Porque não adianta você dizer eu sou bom, eu não roubo, não mato. Não adianta você dizer eu sou justo, né? Porque não há bom, não há justo, né? Debaixo da terra, debaixo do sol, desculpa. Porque nem Jesus, né? Como dizem, não, mas Jesus era um cara bom. Bom? Se ele fosse bom, não estava pregado na cruz. Né? E ele mesmo diz, quando chega um bom mestre, ele fala, bom? Bom é Deus que está no céu. Porque Jesus veio para fazer a separação entre justos e injustos. E ele veio nos ensinar o que é ser justo, o que é ser bom de verdade. Porque nós não somos bons. Nós não somos justos, porque a nossa justiça não reflete a justiça de Deus. Porém, em Colossenses 2,6, nós vamos encontrar lá, que foi até o tema do nosso último retiro. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele,
Irmão, ser cristão, ser crente, não é aceitar Cristo. Isso é um erro que ensinam você. Ser cristão não é aceitar a Cristo. Ser cristão é viver Cristo. Ser cristão é procurar ser igual a Cristo. Ser cristão é Filipenses 2:5, que foi a base da pregação do nosso pastor Júlio. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, tudo que você fizer, seja como se Cristo estivesse fazendo. Cristo faria assim, eu faço também. Cristo não faria isso, eu também não faço. Seja a sua atitude igual à de Cristo Jesus. Agora, aonde você encontra como é o proceder de Cristo? Onde você vai saber, mas como Cristo faria numa situação dessa? Não tem outro lugar. Se você não ler, se você não estudar, você jamais conhecerá a Deus. Você jamais saberá como é se relacionar com Deus. Jamais saberá qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque diz que a nossa mente não pode andar de acordo com a mente do mundo, mas temos que renovar a nossa mente para sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí sim, cada vez mais que você procura ter atitudes como de Cristo Jesus, então cada vez mais você será parecido com Cristo. Cada vez mais você vai entender o sentido da vida. Cada vez mais você vai entender que o seu chamado é um chamado de servir, não de ser servido. Ser humilde, ser servo, porque todo aquele que se humilha um dia será exaltado. Mas a nossa exaltação não será aqui. Vai ser quando nos sentarmos lá no céu, na mesa, para sermos servidos na boda do Cordeiro. Lá, essa é a nossa exaltação. Recebermos o galardão do Senhor pelas obras que fizermos enquanto éramos servos. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra para que vocês possam meditar, trabalhar na casa de vocês aí, e que Deus os abençoe grandemente. E então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E volto a palavra, então, para o nosso pastor. Em nome de Jesus, eu agradeço. Fiquem